tá com dívida e não sabe o que fazer. Fala galera, eu sou o Vitor e hoje eu vim tratar desse assunto aqui que são as dívidas. É um assunto que assim é bastante procurado na internet, né? Eu entendo um pouco sobre esse tema de investimento, sabe, gestão financeira, que eu gosto muito de estudar sobre esse assunto. Não tenho formação nenhuma oficial nisso, mas eu gosto de estudar sobre isso. Já tive esse problema quando eu saí da universidade, né, e comecei a trabalhar. Eu tive esse problema. Eu vou falar para você como que eu resolvi esse problema na minha vida antes que ele virasse um problema muito maior, né? Mais difícil de se resolver. E assim, eu sei que essa questão da dívida, ela afeta muita gente. Eu vi um estudo recente que no Brasil, praticamente 70% das pessoas têm algum tipo de dívida, né? E isso é muito alto, esse número é muito alto. Você pensa que a pessoa, quando tá com dívida, a pessoa não consegue descansar direito, não consegue pensar direito, sabe? As coisas ficam mais descomplicadas, sabe? Você sai ali para relaxar no fim de semana e fica pensando naquilo. Então, nesse vídeo eu quero falar para vocês como que eu resolvi o meu problema de uma forma, eu achei até fácil, mas para algumas pessoas pode ser difícil, sabe? Abrir mão de algumas coisas. E outra coisa, falar também que a dívida, assim, é seu dinheiro, suas dívidas, entendeu? Se você tem uma dívida, você fez alguma dívida, você não tem que pensar que meu pai tem que pagar, que meu irmão tem que me emprestar, que meu primo vai me emprestar, vai me ajudar, sabe? Não. A primeira coisa, a pessoa entender e sair desse ciclo, né, de endividamento, de fazer decisões erradas, ela entender que é tudo culpa dela, sabe? A culpa é sua se você tá com dívida, sabe? Sei que imprevistos, acidentes acontecem, entendeu? Mas eu falo assim, dívidas que nós criamos, não que aparecem pra gente. Por exemplo, um problema de saúde ou algo nesse sentido, entendeu? Que é mais difícil e é de repente, não é nada programado e ninguém escolhe fazer uma dívida nesse sentido. Mas acontece. Eu falo de dívidas, por exemplo, em cartão de crédito, sabe? Pessoas que às vezes compram eletrônicos, viagens, roupas para ostentar, compram carro, moto e tudo mais. Esse tipo de dívida é uma dívida que a gente escolhe criar para nossa vida e que muitas vezes, sabe, tira o sono, atrapalha, impede outros projetos de saírem do papel. E se não for identificado, sabe, e não começamos a cuidar dessa dívida desde o início, ela pode virar uma bola de neve sem tamanho, sabe, e complicar lá na frente. Então, eu vou falar como que foi a minha história, né, com esse tema de dívida. Bom, atualmente eu não tenho dívida nenhuma, né? Graças a Deus. Desde quando eu resolvi esse problema, eu me policiei bastante pra nunca mais fazer algum tipo de dívida. Porque eu não gosto, sabe? Ficar pensando naquilo e tal. Bom, começou em 2012, né? Quando eu me formei, em 2011. Em 2012 eu comecei a trabalhar, ganhar ali um salário e tal. Fui morar sozinho. Sozinho não, fui morar numa outra cidade, dividindo apartamento, né? Tinha lá as contas pra pagar e tudo. Só que eu caí naquela armadilha que eu tava numa cidade nova, uma cidade grande, as pessoas andam mais bem arrumadas, né, e tudo mais. E eu trabalhava numa região central, sabe? Quando eu ia e voltava pro trabalho, eu passava numa área comercial, muitas lojas, muitas vitrines, sabe? E aquilo, querendo ou não, chama atenção, né? E eu, no caso, recém-formado, começando a ganhar um dinheiro e tal, me vi naquela situação de tipo, porra, eu tenho dinheiro pra comprar isso e tal, tenho cartão, sabe? E praticamente toda semana eu gastava dinheiro nessa área comercial. Eu passava, comprava uma camisa, comprava um boné, depois comprava uma calça, e não sei o quê, e comprava isso, e perfume e tal. E isso foi virando uma bola de neve, sabe? Os primeiros meses, ok, tava conseguindo pagar, tudo mais, parcelava no cartão e tudo mais, e eu não parava. Continuava comprando coisas, comprava jaqueta, comprava isso, comprava bota, não sei o que e tal. Pronto. Na hora que eu vi, passado alguns meses, eu já não tava conseguindo pagar por causa do salário, né, que não era um salário alto. E eu me vi alguns meses, sabe? Acho que uns 3 ou 4 meses, eu precisei que meu pai me emprestasse um pouco de dinheiro para poder quitar, né, essas dívidas que eu tava fazendo. E assim, isso começou a me. Eu comecei a ficar com vergonha, sabe, disso. Porque, por exemplo, poxa, meu pai já me bancou durante a faculdade, comida, hospedagem e tudo mais. Aí eu formo, começo a trabalhar e ainda continuo precisando dele ali de alguma ajuda e tal. E aquilo começou a me incomodar, sabe? Juntando ainda o fato de que eu já estava fazendo algumas dívidas e tal, eu tinha que pagar. E aquilo começou a me incomodar, incomodar. E na época eu conversei com a minha namorada, falei, não, que não dá pra isso e tal. E outra coisa também que entra nesse bolo todo, né? Saídas pra comer, né? Um restaurante aqui, outro ali, sabe? Então é uma mistura de coisas que me fez chegar nesse ponto. E nessa altura, eu conheci com minha namorada e tudo, e ela, né, me deu a ideia. Eu também já tinha pensado nisso. Falou, poxa, corta o mal pela raiz, né?
pega os seus cartões de crédito, quebra todos e não usa mais. Você vai acabar de quitar suas dívidas. Quando você não tiver mais dívida nenhuma, se você quiser voltar com os cartões, você volta. Se não quiser, não volta. E pronto. E nisso eu comecei a pensar e decidi fazer isso mesmo. Eu quebrei, literalmente eu quebrei todos os cartões que eu tinha. Tinha 2 ou 3 cartões. E, assim, a sangria parou, né? Como eu parei de comprar, fazer novas compras, na hora que chegava as faturas eu conseguia pagar. Passei ali mais alguns meses, completamente 0 a 0, né? Para poder quitar essas dívidas e tudo. Mas, de fato, resolveu o meu problema. E depois disso, eu nunca mais, assim, assumi dívida nenhuma, porque foi uma sensação muito ruim que eu tive, sabe? É aquilo, a gente tem que aprender com o erro dos outros. É muito melhor a gente aprender assim do que aprender errando. Nesse caso, eu errei, sofri, passei vergonha e tal, mas faz parte. Depois disso, eu nunca mais, né, fiz nenhuma dívida, até mesmo carro, quando eu quis comprar um carro, né? Foi 2016? 16 ou 17 eu quis comprar um carro. Não, 16, 17 eu vendi. Foi 2014. Ai, caramba. Foi 2013. 2013 eu comprei um carro. Em 2012 eu tava com dívida, presta atenção. Em 2012 eu estava endividado. Em 2013, final de 2013 para 14, eu já estava com o carro. Por quê? Eu zerei minhas dívidas e, segundo, eu consegui um trabalho onde eu ganhava mais. Então, eu consegui juntar um dinheiro e comprei o carro do meu pai à vista, sabe? Sem fazer dívida. Então, e nesse momento em que eu comecei a ganhar mais, comecei a juntar mais dinheiro, guardar, simplesmente deixar na poupança. Eu comecei a ver aquele dinheiro render, né? Todo mês tinha ali uns juros e tal. Eu falei, rapaz, esse negócio aí. Na época eu nem sei quanto é que tava os juros na poupança. Eu sei que cada mês rendia mais um pouco, aquilo foi me empolgando. E eu criei esse hábito de guardar dinheiro. Mas, no caso, a poupança, né? Eu comprei carro e tudo, paguei à vista. Nunca mais eu tive esse problema com dívidas. Mesmo depois, quando eu mudei para Goiânia, para outro trabalho, lá eu comprei moto e foi tudo à vista. Sem fazer dívida, financiamento, nem nada. Eu sei que para muita gente o financiamento ele é necessário para comprar uma casa, um carro, uma moto, o que seja, sabe? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas se você puder evitar, evite, né? Essa foi uma experiência para mim que valeu muito de aprendizado, né? Inclusive aqui em Portugal, aqui é mais difícil ainda porque aqui a gente não tem acesso tão fácil a cartão de crédito. Então aqui tudo você tem que comprar praticamente à vista. A não ser depois se você já tem o seu título de residência, tantos anos e tal, você consegue começar a fazer alguns cartões aqui. Aí você pode parcelar e tudo, mas de início não tem como. E isso é bom porque ou você tem e compra, ou você não tem e não compra, sabe? É simples assim. E isso, querendo ou não, ajuda as pessoas a não fazerem tantas dívidas. Pelo menos pessoas que não podem ter acesso a cartão de crédito e tudo mais. Mas, o que eu quero dizer, né, com esse vídeo é isso, cara. A dívida, ela, se não for, é como se fosse uma doença. Se ela não for tratada no início, ela pode virar um problema mais sério, sabe? E às vezes você não conseguir sair dela, né? Meu primeiro trabalho, por acaso, foi numa uma empresa. Eu trabalhava na assessoria jurídica do Banco Bradesco e o meu trabalho era exatamente esse, era cobrar dívidas. Ligava pessoas que estavam devendo lá 20, 30, 40 mil reais e tentar renegociar essa dívida dela, sabe? Facilitar a forma de pagamento, dar um desconto, fazer um parcelamento para essa pessoa pagar pelo menos uma parte do que ela deve. E assim conseguir tirar o nome do SPC, Serasa, né? Na época, nem sei se hoje ainda é isso, mas ficar com o nome limpo, né? E poder voltar a ter uma vida digna, um crédito, né? Porque às vezes a gente precisa e é bom estar com o nome limpo. Deu para aprender muito com essa experiência. Espero ajudar vocês também. Então é isso. A dica que eu deixo é: se tem dívida, resolve. Sabe, não vai investir, não inventa moda. Tem um dinheirinho sobrando? Pá, vai pagando sua dívida. Vai eliminando essa pequena doença enquanto ela é pequena da sua vida. Sabe, não deixa ela virar uma coisa grande, difícil de lidar. É isso, galera. Eu tinha para falar sobre dívida. A minha experiência aqui é bom deixar registrado aqui. Eu me orgulho disso.
eu acho, porque depois disso nunca mais tive esse problema, espero nunca mais ter, né? Então, é isso, fica o aprendizado aí. Valeu.